estamos em uma série especial, a série Nossa Cultura, para lembrar daquilo que nós somos dentro da nossa comunidade e também comemorar o aniversário da Imago Dei no mês de novembro, lembrar quem nós somos em Deus e o que o Senhor nos chamou para ser na cidade de Varginha, e não somente em Varginha, mas para aquilo que o Senhor expressa como comunidade de fé, através daquilo que o Senhor formou em nós, seja aqui ou seja onde o Senhor nos soprar. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que sempre permeou a nossa sala de oração, sempre permeou as nossas reuniões no início, que é sobre martírio, né? Algo muito legal, né? Que alguns irmãos falam, nossa, mas isso não é só coisa para quem trabalha com missões no Hezbollah? Não, todo cristão ele é um mártir. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 7. Desde o início da Imago Dei, nós temos como alvo, né, um dos nossos desejos é ser uma comunidade de mártires. Isso quer dizer que talvez nós tenhamos uma comunidade em que muitas pessoas vão se engajar na pregação do Evangelho para povos não alcançados, povos em lugares difíceis, bem como viver um estilo de vida de martírio. Ok? E por que nós pensamos isso? Não sei se você sabe, mas nossa confissão de fé, ela abraça como parte da teologia do fim dos tempos, o entendimento que nós temos a respeito do fim de todas as coisas, que nós vamos passar pela grande tribulação e que nós vamos sofrer na grande tribulação, tal qual os discípulos de Jesus, logo quando Jesus se ascende aos céus, sofreram e foram perseguidos. Essa era a expectativa de todos os cristãos do primeiro século. Isso era o que estava documentado na confissão ou no primeiro catecismo, que é conhecido como Didaquê, com a expectativa de que a igreja passasse por um período de grande tribulação, resultando na aparição do anticristo, e depois de um período de tempo viria Jesus voltar dos céus para resgatar os seus remidos. Uma coisa muito importante, nós não vamos conseguir falar muito sobre isso agora, mas se você quer aprender mais sobre isso, nesse mês de novembro? Não, primeira semana de dezembro, nós teremos uma aula especial sobre escatologia na nossa Escola do Cordeiro. Então, se você não sabe nada sobre o fim dos tempos, se você só sabe a música A Igreja Será Arrebatada num piscar de olhos e não sabe mais nada sobre isso, ou só fala Maranata, porque agora toda música tem alguma coisa Maranata, né? Então eu quero convidar você a aprender conosco, e no ano que vem também nós voltamos com a nossa escola de teologia intensiva, na Escola do Cordeiro, de fevereiro até dezembro, estudando, são 9 matérias da teologia sistemática, e uma delas é a matéria de escatologia, e nós abordamos segundo aquilo que nós acreditamos nessa perspectiva. Então, baseado nisso que a gente acredita, de que nós vamos passar pelo pior momento da história no mundo, que é a grande tribulação, nós entendemos que nós precisamos estar preparados. Como? Estocando comida? Não. Comprando armas? Também não. Mas se preparando para ser alguém que vai sofrer por causa do Evangelho. Alguém que vai ser um mártir. Alguém que vai realmente dar a sua vida por amor a Jesus. Quando a gente fala sobre o martírio, a gente acha que é uma realidade muito distante da nossa realidade, né? Martírio só serve para aquele irmão que faz missão na janela 1040, ou aquele povo que está num lugar extremamente difícil. Mas não, recentemente eu estava vendo dados da missão Portas Abertas. Na Colômbia, nós vemos irmãos que são perseguidos e mortos por causa do Evangelho, meus irmãos. Na Venezuela, países que são do lado da gente, que são países fechados para o Evangelho. E eu quero que você entenda que meu chamado aqui, minha proposta aqui nessa manhã não é fazer com que você saia daqui e procure a primeira agência missionária para você ser um mártir, ser alguém que vai ser um homem-bomba do Evangelho. Não é sobre isso, mas é cultivar um estilo de vida de uma igreja que está caminhando para o martírio. Então vamos ler Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Diz assim: depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas,
em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses? E de onde vieram, que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Quando a gente fala sobre martírio, o sinônimo de martírio é sofrimento, ok? Então, quando nós falamos sobre sofrimento na igreja, normalmente você vê aquela propaganda de televisão: pare de sofrer, né? Pare, você quer ser feliz, aquela coisa toda. Porque sofrimento, meus irmãos, é algo que precisa ser evitado segundo a nossa cultura. Sofrimento é praticamente algo que deve ser repelido ou até mesmo injusto a partir do momento em que nós estamos sofrendo por algo ou com algo que nós necessariamente não fizemos nada para merecer, né? Então, quando a gente fala sobre sofrimento, a ideia primária que todo ser humano tem é: eu não posso sofrer de maneira alguma. É considerado como maldição alguém que sofre. Por quê? Porque a cultura global, a cultura desse mundo, vê o sofrimento como algo que deve ser evitado. Todos nós nessa sala estamos pensando meios de nós sofrermos menos ou não sofrermos. Seja tomando mais remédio, seja a gente guardando mais dinheiro, seja a gente procurando uma pessoa para se relacionar, porque a vida, ela é cercada de sofrimento. Ela é muito dura quando a gente não entende a realidade do pecado e a gente acha que a gente está sofrendo porque alguma coisa está errada, quando na verdade o que está errado é que a gente é pecador. Mas quando a gente é cristão, a gente é salvo dessa realidade pecadora. Nós somos chamados para viver no reino de Deus. Só que porque nós somos chamados a viver no reino de Deus, existe um chamado também, venha sofrer sendo filho de Deus. Por quê, gente? Porque quando a gente olha para a obra de Deus em nós, por meio da obra salvadora de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que agora mora dentro de nós. O Espírito Santo que é Deus morando em nós. E esse Espírito Santo faz com que a gente prove das benesses da era vindoura, ou seja, daquilo que virá no fim de toda a era, de tudo que acontecer, depois de tudo que rolar sobre anticristo ter morrido, Jesus morando na terra. O Espírito Santo que mora em nós faz com que a gente deseje isso agora. E ele já também não só faz que a gente deseje, mas a gente já prova da alegria da salvação eterna que o Senhor nos deu, mesmo que ainda nós não tenhamos nossos corpos glorificados. Esse Espírito Santo é o que Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 6, versículo 4, lá, que aqueles que provaram do novo nascimento, né, provam dessa realidade celestial dentro deles. Eles são abençoados com a alegria da eternidade, eles são abençoados com a esperança que o mundo não tem, porque Deus agora mora neles. Mesmo que nesse momento nós não venhamos provar disso de uma maneira integral, e talvez nós provemos de maneira momentânea, existe uma expectativa que o Espírito Santo gera em nós, que nós seremos eternos diante de Deus. Eternos vivendo para a sua glória, sem sofrimento, sem dor. Porque esse Espírito também nos consola. E o consolo do Espírito não é como aquele tapa de um amigo seu, não, vai ficar tudo bem. Ele faz com que a paz que excede todo entendimento nos abrace. Ele faz com que nós tenhamos alegria em meio a dores. Ele faz com que nós tenhamos esperança quando nós perdemos alguém. Esse Espírito promove todas essas coisas porque nós estamos provando da vida de Deus
dentro de nós agora. Nós já podemos provar um pouco do gosto da realidade celestial, da era vindoura. Coisas que nem todas as pessoas podem porque elas não podem, porque elas não têm o Espírito de Deus morando nelas. Só que nós provamos disso, dessa realidade vindoura, num mundo caído. Então imagina o que será quando o mundo for revestido da incorruptibilidade que Deus vai dar a ele. Se nós provamos dessa paz que excede todo entendimento, se nós provamos da alegria momentânea, imagina quando Jesus voltar. Você pode pensar comigo que no meio do sofrimento você estar em paz com Deus, em paz consigo mesmo, é uma dádiva de Deus, mas você está num mundo que sofre. Imagina você estar sentindo tudo isso num mundo que não sofre. Isso é uma bênção. Só que também isso é um problema, porque nós estamos esperando esse mundo chegar e ele está demorando. E é por isso que, quando nós olhamos para a realidade do sofrimento, para nós que somos cristãos, o sofrimento é uma realidade inerente, meus irmãos. Uma vez que você foi salvo pela graça de Jesus, você foi salvo para sofrer. Legal falar isso, né? Com um sorriso no rosto. Nós fomos salvos para sofrer. Por quê? Porque nós não somos compatíveis com a realidade desse mundo mais. Esse mundo não nos satisfaz mais. E porque o sofrimento é uma realidade para quem é filho de Deus, já que Deus é o nosso Pai, nós não deveríamos sofrer. Isso quer dizer que nós vamos sofrer porque nós não encaixamos nessa realidade. O dinheiro já não supre e também não dá tanta suficiência como nós encontramos na pessoa de Deus. A alegria que o mundo oferece já não é tão alegre assim, porque a alegria que nós temos é uma alegria eterna. Então, quando nós estamos cheios de alegria eterna, estamos num mundo temporal. Não é compatível. Nós não somos mais uma criatura feita para a morte, nós temos o Espírito vivificador em nós. Quando nós olhamos para a morte, nós falamos, poxa vida, por que vamos morrer se agora nós temos o Espírito que ressuscitou, o Jesus dos mortos dentro de nós? Isso é um motivo de sofrimento para nós. Deveria, pelo menos, fazer com que nós pensássemos, poxa, precisamos mais de Deus. O mundo precisa mais de Deus, nós precisamos mais de Deus. E o verdadeiro sentido de felicidade, de satisfação para nós, que entendemos que está em Deus, quando nós olhamos para esse mundo caído, nós sofremos. Por quê? Porque o sentido de felicidade do homem caído está em coisas passageiras. Nosso sentido de felicidade está em alguém que é eterno, meus irmãos. E quando nós estamos flertando com esse tipo de coisa para ser feliz num mundo caído, e nós nos abdicamos dela, nós ficamos em choque. É aquela coisa, para você ser feliz, você tem que ser alguém que se prostitui. O cristão não vai se prostituir. O cristão não vai se deitar com qualquer pessoa. O cristão vai se deitar com a sua esposa. Logo, não existe como ele ser feliz nesse mundo que vê prazer nisso. Numa cultura de sensualidade, o cristão ele é monogâmico e casto. Ele não pode achar felicidade no sexo barato. Numa cultura de ganância e avareza, o cristão ele é generoso e dependente da provisão de Deus. Ele não acha que a sua força, ele não acha que o seu resguardo está no dinheiro que ele poupa, ele está guardado no Deus que sustenta. Pensa bem, você pode ver vários planos de finanças, e não estou falando que você deve ser displicente com isso, mas se a sua felicidade está no quanto que você está acomodado no dinheiro que você tem, a sua felicidade não está em Deus. Logo, você talvez não seja salvo. Só que se você foi salvo pela graça de Deus, essa segurança que essas pessoas têm no dinheiro não te satisfaz. Logo, você sofre. Em uma cultura que valoriza a visibilidade, o cristão ele é chamado ao lugar secreto, longe dos olhos dos homens, longe da performance, meus irmãos, longe da personalidade. Você está sendo chamado para ser visto somente por Deus, pelos olhos daquilo que tudo vê, e não de todos os olhos que vêm. Você está chamado como cristão a ser assistido por uma pessoa. E como isso deve doer no nosso coração, porque a gente olha em um mundo em que celebra a celebridade, em um mundo que promove a ideia de relevância por pessoas que te admiram, você ser admirado por Deus é um consolo.
Mas você ser admirado só por Deus é um choque da realidade desse mundo. Como o cristão pode ser feliz, gente, nessa era, se tudo que ele pode ser é o oposto da realidade que ele prova dentro dele? Ele não consegue ser feliz plenamente. É por isso que nós, como cristãos, nós somos chamados para sofrer. Só que, pensa bem, o sofrimento é uma realidade inerente aos filhos de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, o sofrimento está do seu lado, vai te acompanhar. Mas a realidade também do sofrimento é uma realidade oposta do cristão. Ao mesmo tempo que ela te acompanha, ela é sua inimiga. E por quê? O sofrimento só existe porque o homem pecou. Os filhos de Deus são aqueles que são resgatados da realidade do pecado, que são salvos e agora provam dessa vida que o Espírito Santo dá a eles. Mas o Filho de Deus, ele está em oposição oposta à realidade do sofrimento e à realidade do pecado. Por quê? Ele está resistindo o sofrimento por meio da obra do Espírito. Porque sofrer é uma consequência pecaminosa. O sofrimento, ele é inimigo da gente porque ele afeta e ele nos lembra a nossa antiga realidade antes de nós sermos salvos. Imagina comigo, você está provando das delícias de Deus, só que você precisa lutar para você não sofrer as consequências do pecado. E isso, quem promove essa luta, essa guerra dentro de você, é o guiar do Espírito que mora em você. Você vai estar constantemente lutando para não sofrer, porque você quer fazer com que aquilo que tabernaculou em você fique ali e você consiga provar da alegria que Ele te dá. Mas quando você olha para essa realidade caída, você vê o sofrimento chegando até você, você fala, eu sofria antes de ele chegar aqui. Eu não posso deixar que o sofrimento me abata. E é por isso que o cristão ele está constantemente lutando. É muito engraçado a maneira antiga dos irmãos se cumprimentarem. E aí, meu irmão, está na luta? Sim, nós estamos lutando constantemente para que nós venhamos permanecer diante da presença de Deus. E isso faz com que a gente sofra. O sofrimento, gente, também é permitido por Deus para nos disciplinar e nos refinar. Pensa bem comigo. A maneira que Deus usa para com que a gente seja santificado não é te dando mais Espírito Santo. Ele te deu o Espírito Santo totalmente para morar em você. Ele te dá mais sofrimento para que esse Espírito Santo floreie no meio do sofrimento. Esse sofrimento que nós lutamos e às vezes nós nos sentimos mal porque estamos sofrendo, é o meio que Deus está fazendo com que aquilo que nós precisamos ser seja forjado por esse sofrimento. Isso quer dizer para a gente que ainda que nós sejamos santos, nós somos santificados, ainda mais pela quantidade de sofrimento que nós vamos passar. Pensa comigo, por que os santos católicos eles são canonizados? Porque eles sofreram muito, ao ponto de morrer, dando sua vida a Deus. A trajetória do cristão é justamente essa, meus irmãos. Uma caminhada de sofrimento. Fazendo com que nós resistamos ao mundo caído, fazendo com que nós não venhamos a viver a moda antiga que nós vivíamos, e também agora, provando do sofrimento que Deus provê a nós, para que o nosso coração, para que nós sejamos santificados por inteiro. Já que nós estamos provando da vida eterna, Deus quer nos santificar, para que nós venhamos provar mais da vida eterna. E como que Ele faz isso? Bota a gente para sofrer. Só que uma coisa que a gente não pode achar é que o sofrimento é uma ideia. O sofrimento ele é existente, ele é real. Muitas vezes ele é palpável. Mas uma coisa que o sofrimento não faz com quem é salvo é ele nos roubar do lugar que Deus nos deu nele. E nós somos seus filhos. Ele se contrapõe de todos os modos ao que já vivemos em Deus por meio da salvação que nos alcançou. O cristão, gente, é o único ser mais consciente de que realmente não foi feito para sofrer, porque ele passou pelo regenerar do Espírito Santo. As pessoas que não foram salvas, elas lutam contra o sofrimento porque elas não querem o sofrimento
afligindo elas. Mas o cristão entende que o sofrimento é uma prova de que nós fomos feitos para sermos santos, salvos, eleitos em Deus. Como o cristão pode lidar então com o sofrimento nesse caso? A maneira mais correta de nós olharmos para o sofrimento é olhar para quem é o nosso Senhor. E quem é o nosso Senhor? Cristo Jesus. Aquele que sofreu a maior angústia de todos os homens. Só que pensa bem, olhar para Jesus faz com que nós venhamos refletir Jesus. Jesus abraçou os sofrimentos, meus irmãos. Ele morreu numa cruz por nós. E ele fez isso para que nós venhamos esperar a realidade que está por vir, que é a realidade da eternidade. Então, olha bem, veja bem, Jesus, o modelo, ou aquele para quem nós devemos olhar o que diz respeito ao sofrimento. Se ele é o modelo de alguém que sofreu e nós devemos imitá-lo, ele fez por quê? Ele fez porque ele queria promover a realidade da era vindoura para aquele que ele salvasse. Então, se Jesus fez isso, nós, como seus seguidores, abraçamos o sofrimento, como Jesus, esperando que a realidade vindoura, que ele pagou o preço para nós termos, se achegue a nós o quanto antes. Enquanto isso, nós sofremos. Bom, a Imagodei é uma igreja que, como eu falei, tinha o slogan, eu quero ser a igreja dos mártires, nós queremos ser a igreja dos mártires. Então, constantemente, talvez você vá ouvir pregações como essa. Não de pare de sofrer, não, você foi chamado para sofrer. Bem-vindo. Né? É triste, é doloroso, é desconfortável, mas é uma realidade de todo cristão. Como cristão, nós não temos como fugir do sofrimento, meus irmãos. Por quê? Porque a jornada que nós vamos seguir é uma jornada de dor, decepção, perda, abandono, ódio e rejeição desse mundo. Tudo isso porque o mundo não nos odeia primeiramente, mas odeia aquele em que nós pertencemos, que é Jesus. Isso vai fazer com que nós sejamos mártires. Isso gerará em nós martírio. Jesus, em João 15, versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiramente que odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi no mundo. Agora, vamos lá. Isso não é motivo para justificar o quão mal amado você é na vida. O quão você talvez é odiado no seu trabalho porque você é um cara chato. Ok? Mas primariamente, uma coisa que faz com que nós sejamos odiados é porque nós pertencemos a Deus e não pertencemos ao mundo. Se nós somos filhos de Deus, estamos vivendo para a glória de Deus, estamos sendo amáveis, estamos sendo filhos de Deus, vivendo na presença de Deus, servindo a Deus diante dos homens e servindo aos homens diante de Deus, isso gerará ódio contra nós. E isso gerará martírio. Você não precisa ir para o Hezbollah para você ser odiado por amor a Jesus. Você só precisa ser um filho de Deus. Logo, eu e você que estamos nessa sala, todos os cristãos que estão reunidos em suas comunidades ao redor dessa cidade agora, nesse momento, deveria ter a consciência de que eles e nós somos mártires. E agora, olhando para o texto que nós lemos aqui, meus irmãos, qual é a recompensa de ser um mártir? É só sofrimento? Será que, uma vez que eu me tornei cristão, o que eu recebo por ser cristão é o título de cristão e uma vida de sofrimento? O texto vai mostrar para a gente algumas coisas muito importantes que eu queria que nós olhássemos aqui. Primeiro, Apocalipse, ele é o manual dos mártires. Alguns biblistas vão chamar assim o livro de Apocalipse. Por quê? João está escrevendo esse livro na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era a ilha de extradição para aqueles caras que eram escórias da sociedade. E João provavelmente escreve essa carta depois de ter sido escaldado e frito, segundo historiadores cristãos, dentro de um barril de óleo quente. Então imagina, fizeram a milanesa do apóstolo. Fizeram ele a pururuca, colocaram ele dentro de um barril de óleo quente,
Ele saiu de lá vivo, porque Deus guardou ele. O que a gente vai fazer com esse velhinho? Vamos mandar ele para Patmos. Então você está lendo um livro de alguém que realmente experimentou o sofrimento na sua pele, literalmente. Alguém que provou das dores das dores do sofrimento por amar Jesus. E não somente por amar Jesus, agora pensa bem, o discípulo amado, aquele que deitava sua cabeça no peito de Jesus, passando por tudo que ele passou, por amor a Jesus. Imagina, gente, se João passou por isso, imagina a gente que não teve esse privilégio. Se João não foi poupado do sofrimento, imagina a gente 2000 anos depois da história do cristianismo. João escreve esse livro a fim de encorajar todo leitor de Apocalipse, e principalmente aqueles que estavam vivendo no seu tempo, que estavam passando por perseguições do Império Romano, e em especial de um imperador extremamente carrasco, considerado o segundo Nero dentro do Império Romano, que é o imperador Domiciano. Ele foi um dos imperadores mais hostis e perseguidores da igreja cristã. João ele esperava que muitos outros, além dele e dos outros apóstolos, fossem ainda martirizados. Por isso ele escreveu esse livro a fim de encorajar, a fim de trazer aqueles que são mártires, selados por Deus, um encorajamento a permanecerem, a perseverarem por aquilo que eles ainda iriam passar no que diz respeito ao sofrimento. Que, por mais que Domiciano pudesse fazer mal à carne, ao corpo deles, nenhum imperador romano, nenhum homem mais poderoso poderia prejudicar as almas desses homens que estavam diante de Deus, estavam nas mãos de Deus. João escreve isso para aquelas pessoas que estavam vivendo no seu tempo, mas profeticamente, e entendendo a literatura de Apocalipse como um livro profético, ele escreve isso projetando o tempo da grande tribulação, quando o anticristo, o pior de todos os filhos de Roma, o pior homem que poderá existir, vai fazer com que a perseguição contra os cristãos seja ainda mais intensificada, mais do que todos os tempos. E é isso que nós, como igreja em Magodei, esperamos. Gente, que maluco a gente falar que a gente espera isso. Sim, nós esperamos isso por quê? Porque nós entendemos que a Bíblia vai ser cumprida cabalmente. E se ela vai ser cumprida cabalmente, nós passaremos por esse momento mais difícil na história da humanidade. E o texto, ele começa ali em Apocalipse capítulo 7, falando sobre essa realidade terrena em que haverá o selo de 144 mil pessoas, ou 144 mil selados, ali em Apocalipse 7, do versículo 1 ao versículo 8. O que isso quer dizer para nós? Que Deus, no fim dos tempos, vai fazer com que exista um remanescente. Deus vai levantar um remanescente em Israel, de 144 mil pessoas, que vão amar a Deus intensamente, vão reconhecer em Jesus o Messias. E essas pessoas serão de Israel. Só que para que isso aconteça, o texto vai trazer vários dilemas, porque vai ser feito numa realidade terrena de sofrimento, caos e dor. O texto vai falar para a gente que os ventos não foram soprados nos quatro cantos da terra, ou seja, alguma coisa sinistra vai estar acontecendo enquanto Deus levanta um remanescente de Israel. E João estava vendo essa realidade terrena de sofrimento, caos, e de repente a visão dele se transiciona para um lugar diferente, que é a realidade celestial. A visão celestial que João tem de Apocalipse 7, versículo 9 até o 17, ela é muito maior e muito mais vislumbrante do que a da terra de sofrimento, caos e problema. Por quê? O que João vê nesse momento? João vê a igreja da grande tribulação, não na tribulação, mas ele vê essa igreja na sala do trono, de pé diante do Cordeiro. Ele vê essa igreja, só que quando a gente olha para o texto no versículo 9, diz assim: depois dessas coisas vi uma grande multidão. Gente, nós não estamos falando
de 144 mil pessoas dentro da sala do trono. Nós estamos falando de uma grande multidão, ao ponto que João não podia contar. Ou seja, uma grande multidão que foi formada por todas as nações, todas as tribos, todos os povos e línguas, dentro de uma sala, que é a sala do trono de Deus. Isso denota para a gente que a grande tribulação não será numa localização única, numa geolocalização específica. Não será na janela 1040, não será somente em Israel, porque está tendo uma guerra em Israel. O mundo vai passar por um momento caótico. E a igreja vai estar inserida nesse momento. A igreja de onde? A igreja do mundo inteiro. Logo, a Imagodei estará lá. Logo, as igrejas batistas estarão lá. Mesmo que eles não creiam nisso, eles estarão lá. Logo, os presbiterianos estarão lá. Logo, a Deus e Amor, os pentecostais, todos estarão nesse momento na história do mundo. Só que esses cristãos que perseveraram nesse momento serão transicionados não para um lugar de dor e sofrimento contínuo, mas para a sala do trono do Todo-Poderoso. A hostilidade contra os cristãos será algo global, meus irmãos, porque eles carregam a marca do Deus vivo. E essa marca é uma ofensa à cultura global dos nossos dias. Só que João não vê essa igreja sofrendo mais. João não vê esses irmãos lutando contra as perseguições, fugindo dos perseguidores. João não vê essa igreja passando por escassez. Ele vê ela dentro da sala do trono. E estar na sala do trono, meus irmãos, nesse momento desse texto, significa que eles estão ali para serem condecorados, para celebrarem a vitória deles. E a vitória do quê? De eles terem passado por sofrimento e ser mártires. E serem mártires. A vitória da igreja, da grande tribulação, não vai acontecer porque a igreja destituiu o anticristo, ou destituiu o falso profeta, e todo o sistema babilônico e global. A vitória da igreja estará na fidelidade, de permanecer fiel ao seu Senhor, mesmo quando todo mundo está te perseguindo. Essa fidelidade, essa resistência, vai ser potencializada no fim dos tempos, meus irmãos. Para que a igreja que permanecer no fim dos tempos seja uma igreja que expresse a realidade do Cristo que ela espera. Ser realmente a noiva que está desejosa, esperando o seu noivo. E é por isso que esses homens e essas mulheres, essa grande multidão, não está somente ali, andando de bobeira nas ruas celestiais. Eles estão na sala do trono, porque eles vão ser as últimas coisas que o mundo caído vai ver antes de Jesus retornar, como expressão de bondade, de amor, de cristandade. Esse texto está falando de uma geração futura nossa, que pode ser que aconteça daqui 100 anos, mas pode ser que aconteça daqui 10. E é por isso que nós dizemos que nós queremos ser uma igreja de mártires. Porque se acontecer daqui 10 anos, a nossa igreja, os nossos filhos, precisam estar preparados para o dia do fim. Mas se isso não acontecer, nós queremos cultivar óleo para que nós tenhamos lâmpadas acesas no momento mais tenebroso da história. Por isso que escatologia na Imagodei não é um assunto secundário ou um assunto de nerd. É algo que nós amamos. Porque faz parte da nossa confissão esperar o retorno glorioso de Jesus. Nós queremos formar uma comunidade de fé, irmãos, que seja vibrante. E quando nós estivermos no momento mais tenebroso, ela seja luz no mundo caído de trevas. Essa pregação, eu preguei ela em São Paulo há uns 2 meses atrás. E eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje de entusiasmo e ao mesmo tempo temor de falar com vocês sobre isso. Porque nós estamos falando sobre a nossa identidade.
Nós estamos falando sobre aquilo que nós estamos construindo nessa comunidade. Se nós estamos nos desvirtuando dessa realidade, é porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho e nós precisamos nos voltar para aquilo que nós confessávamos numa sala de casa. Eu sei que nem todos estavam aqui naquela época, mas é isso que fez com que nós chegássemos aqui. E é isso que vai fazer com que nós cheguemos aos próximos 10 anos, se Deus permitir. Essa intencionalidade de ser uma igreja que vai ser resistente, vai ser fiel, mesmo que as outras não estejam sendo fiéis, mesmo que todas as outras coisas não cooperem para a fidelidade e para uma igreja legal. Nós não queremos hype, nós não queremos ser uma igreja da moda, nós queremos ser somente luz num mundo tenebroso. Nós queremos ser resistência onde não existe mais. E essa resistência, no fim dos tempos, vai gerar uma igreja vitoriosa, irmãos. E onde eles estão? Na sala do trono. Como eles estão? Vestidos de branco. Vestes brancas são vestes festivas, vestes de celebração. E eles estão celebrando a vitória do martírio. O fato de eles não terem abrido mão do seu Senhor para que não morressem. Eles não amaram mais a vida deles, eles amaram tanto o seu Senhor, que eles derramaram sangue deles por amor a Cristo. Tem uma frase eu não lembro quem foi que falou, mas está por aí na boca dos missiólogos, que diz que o sangue da igreja, ou o sangue dos mártires é aquilo que fortalece a igreja. Se não me engano é isso. Se você sabe a frase, fale agora ou cale para sempre. Mas a igreja ela é nutrida por homens e mulheres que estão dando suas vidas por amor a Jesus. O que fortalece a igreja são os mártires que morreram e vão morrer ao longo da história da igreja cristã. E é por isso que nós não deveríamos achar estranho enviar missionários para lugares distintos. Seja mandar para a esquina ou seja mandar para a Síria, nós deveríamos nos alegrar, porque estamos enviando um foco de luz aonde vai ser tomado por trevas. E essa luz vai irradiar a beleza de Jesus, ao ponto que essa beleza vai ser odiada por esses homens. Mas isso vai ser a última coisa que eles vão ver de beleza de Deus antes do dia do fim. É esses mártires que morreram e morrerão, no caso morreram, João está vendo eles já mortos e dentro da sala do trono, mas que morrerão na grande tribulação, que estarão dentro da casa de Deus, no tabernáculo celestial, na sala do trono, com palmeiras em suas mãos, e clamando e dizendo salvação ao nosso Deus. Sabe por que esse texto fala de salvação pertence ao nosso Deus? Porque essa afirmação normalmente era trocada, e ela até achada nas escrituras do Salmo 118, em que eles clamam a palavra Hosana. Você acha que Hosana é só a música do Hilson, que é um nome hebraico para Rosana? Não. Hosana significa salva-nos. É o clamor que o povo que jazia em grandes trevas, aquele povo que era cativo de um sistema que não era a realidade que Deus queria para eles, estava clamando. É essa mesma palavra que quando Jesus entra em Jerusalém montado em jumento, recebe e ouve daqueles moradores de Jerusalém, Hosana. Não é uma coisa só tipo, que legal, Jesus voltou. É um clamor, salva-nos, tira-nos desse lugar. Só que agora, aqui, nessa sala do trono, não existe tira desse lugar. Eles estão falando, a salvação que eles clamavam, a salvação que os homens clamam, agora está diante de nós, como um cordeiro vivo, que foi morto. A salvação pertence ao nosso Deus. Não é mais um clamor de desespero, mas é uma celebração, porque eles foram salvos por esse cordeiro que eles morreram. Não existe mais dor e sofrimento no clamor Hosana aqui nesse texto. Existe celebração, porque Deus foi fiel em salvar o seu povo da perdição. E a prova de que eles foram salvos é que os mártires morreram por amor a Cristo, mas agora não estão numa tumba, não estão na escuridão, estão diante da sala do Todo-Poderoso, daquele que brilha mais do que o sol. João não vê mais uma igreja sofrida, meus irmãos.
João não vê pessoas mais lutando contra os seus pecados. João não vê mais dor. João não vê mais sofrimento, mas vê uma igreja jubilosa cantando salvação. Pertence ao nosso Deus. Cantando louvores ao Senhor de reconhecimento. Sendo parte da presença de Deus. Entendendo que o que aconteceu, aconteceu porque Deus quis. E Deus quis que esses homens morressem por amor a Ele. E Deus quis que eles sofressem. Para que naquele momento eles estivessem dentro da sala do trono. E eles estarão. O texto continua dizendo para a gente que no versículo 11 e no versículo 12, os anjos que não estavam cantando salvação ao nosso Deus, provavelmente estavam cantando santo, 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 santo todo o tempo, e aí vem essa galera e entra como se fosse a torcida do Flamengo, gritando, salvação pertence ao nosso Deus dentro da sala do trono. E agora os anjos olham e falam, é verdade. Todos os anjos, todos os seres celestiais, os 4 seres viventes, tudo que existe no céu, começa a concordar com o que é essa grande multidão entrando, cantando um novo cântico dentro da sala do trono, dizendo amém, louvores, honra, sabedoria, poder, ações de graça, pertencem e sejam dadas a Deus. Por quê? E o que eles estão fazendo aqui, gente? Eles não estão somente cantando mais músicas dentro da sala do trono, eles estão celebrando a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele falou que iria fazer. Ele fez com que existisse todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações para si. E agora a maior prova disso é aquela grande multidão acessando aquela sala e cantando louvores, porque Deus foi fiel em salvar o homem que estava perdido de seus delitos e pecados. E os anjos, quando vem essa grande multidão invadindo a sala do trono, eles falam, opa, peraí, nós precisamos concordar com o que eles estão falando. Porque isso faz parte da realidade de quem Deus é. Um Deus que salva. Um Deus que não faz com que o homem fique abandonado no seu estado deteriorativo, mas vivifica ele por meio do Espírito. E faz com que eles vivam para a sua glória. E quando eles morrem para a glória de Deus, eles são celebrados dentro da sala do trono. E sabe que outra coisa mais importante que muitas vezes nós não ouvimos nos nossos púlpitos, mas na sala do trono está falando, é a respeito da salvação. A salvação é um assunto de suma importância, não somente nas escolas de teologia, nas brigas e debates, é assunto do céu. A salvação é assunto que faz com que agora, homens de todos os lugares e os seres celestiais proclamem a quem ela pertence. Só que salvação não é somente falar que Deus salva, mas é reconhecer a majestade do Deus que salva, meus irmãos. Porque, pensa bem, nós já falamos sobre isso. Deus poderia não salvar ninguém, mas Deus decidiu salvar. E isso faz com que Ele seja alguém que faça uma grande obra, a obra salvadora em nossas vidas. E isso é motivo de louvor, adoração, de devoção, de entrega, de júbilo dentro da sala do trono, porque Ele cumpriu aquilo que Ele disse. O texto segue dizendo para a gente no versículo 13 e 14 que João olha para um dos 24 anciãos, anciãos, não sei, anciãos, um dos 24 anciões conversa com João, Joãozinho, vem cá, tá vendo essa galera aí? Quem são eles, João? João não conhecia nenhum deles, meus irmãos, não era Pedro, não era Tiago, nem era ele no barquinho. Não era ninguém que ele conhecia, porque ele estava vendo a geração futura de mártires que vão sofrer na grande tribulação. Uma grande multidão que ele não conhecia e nem conseguia contar. Sabe o que isso gera no coração de João? É que ele poderia morrer tranquilamente, o último apóstolo vivo. A obra de Cristo continuaria até o momento em que ele quisesse. A obra que Deus começou com 12 homens não terminaria no último apóstolo perdido e abandonado em Pátimos. Mas esse poder que fez com que esses homens saíssem e abandonassem tudo por amor a Cristo, iria cativar outras pessoas. E está nos cativando. Está cativando mais.
está cativando mais, está gerando mais homens e mulheres que vão amar a Deus incondicionalmente, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. João está vendo que ele não seria a última bolachinha do pacote. Essa pergunta que esse ancião faz a João parece uma pergunta retórica, porque ele não está esperando que João soubesse a resposta. Ele só está querendo dar essa informação para João. João, fica tranquilo, pode morrer, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Eles são mártires da grande tribulação e vocês não estão nela ainda. O que você está sofrendo é pouco comparado com o que a última geração de cristãos, antes de Cristo rasgar os céus, vai sofrer, João. Imagina você ser consolado com essa notícia, depois de você ter sofrido o que você sofreu. Você ser frito, você ser abandonado, você está passando por um monte de coisa, você ter perdido seus amigos. Você ouvir que você sofreu pouco comparado à geração futura que virá, meus irmãos. Só que o que mais belo aqui que fica latente no texto é que o sofrimento pela perseguição vai receber uma grande recompensa. Por isso que os cristãos e o João, que estava escrevendo esse texto, não deveriam desanimar. Eles não deveriam ficar cabisbaixos. No momento de maior perseguição, haverá uma grande igreja, meus irmãos. Uma igreja tão grande, no sentido de números, mas no sentido também de fidelidade, ao ponto que eles vão morrer por amor a Jesus. Essa vida, ela só pode ser derramada por amor a Jesus, se realmente o cristão encontrar deleite no sofrimento. É muito estranho a gente falar que nós precisamos achar deleite no sofrimento. Ninguém encontra satisfação em sofrer, meus irmãos. Mas o cristão foi chamado para encontrar deleite no sofrimento, porque existe uma promessa de que todo sofrimento acabará em Cristo Jesus. Só que, pensa bem comigo, se nós estamos sendo chamados a encontrar deleite no sofrimento, se agora, que não está tendo grande tribulação, e o Trump não é o anticristo, deixe isso bem claro. Se agora a gente sofre e não encontra deleite no sofrimento, vocês acham que nós vamos encontrar deleite no maior momento de sofrimento da história da igreja cristã? Se agora que nós estamos experimentando, seja sofrimento por perseguição, seja, vamos colocar caixa do sofrimento, não vamos encontrar um motivo. Se agora nós não estamos abraçando essa caixa, porque nós temos medo dela, se você acha que na grande tribulação você vai padecer por amor a Jesus? A mesma pergunta que João recebe do ancião, eu faço para vocês e eu sei a resposta. Nós não vamos. Se nós não sabemos sofrer agora, meus irmãos, no momento menos crítico da história, se nós não sabemos encontrar em Deus a fonte de satisfação para os nossos sofrimentos, em meio aos sofrimentos, agora, não será essa geração de cristãos que estará dentro da sala do trono. E é por isso que quando nós falamos que nós queríamos ser uma comunidade de mártires, nós não estamos falando de ser uma comunidade de missionários, nós estamos falando de pessoas que vão viver a sua vida, o resto dela em Varginha, esperando pelo glorioso dia do Senhor, abraçando o sofrimento e esperando com que o dia da grande tribulação chegue e eles estejam prontos para isso. Porque, pensa bem, sofrimento é algo que vai acontecer com todo mundo. É algo que vai acontecer, a gente já sabe disso. Se a gente não sabe sofrer agora e se deleitar em Deus, que é a fonte de sustento das nossas vidas, meus irmãos, nós não seremos a igreja do fim. Nós não seremos a igreja que estará na grande tribulação. Nós não seremos a igreja que estará dentro da sala do trono, clamando. A salvação pertence ao nosso Deus. Isso é muito preocupante para mim e para você. Para mim, como pastor, isso é preocupante, porque talvez eu estou pregando domingo após domingo e preparando gente para viver a segunda-feira, mas não viver a eternidade.
Para mim é preocupante porque talvez você está perdendo seu tempo comigo aqui. E eu posso estar perdendo meu tempo também. Nós precisamos agora nos posicionarmos como mártires diante de Deus. As oportunidades que Deus dá para a gente sofrer são oportunidades para que Ele provoque o nosso coração a amá-lo mais do que as coisas que fazem com que a gente sofra. Sabe o que é interessante? O verdadeiro mártir, ele não se move por passionismo, meus irmãos. O mártir cristão, aquele que foi convocado por Jesus a ser mártir, ele não se move por uma ideia tipo, vou receber mais de Deus. Ele só se torna mártir porque ele vê Cristo na cruz. A obra vicária de Cristo na cruz. Ele se depara com essa figura, com essa imagem na sua frente. E ele só se torna mártir porque o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, os lavou. E seu martírio, o martírio de Cristo, é uma oferta para nós. É uma oferta de retribuição ao Senhor, do Senhor para nós sermos lavados do nosso pecado. E nós damos a nossa vida por amor a Cristo, como uma oferta de retribuição ao martírio que Cristo sofreu para nós. O verdadeiro mártir, meus irmãos, ele recebe como recompensa a santificação do Senhor. E como que isso acontece? Ele te santifica tanto, faz com que você ame a Ele tanto, que morrer por Ele é o ápice do martírio. Mártir não é alguém que coloca seu peito na frente de uma metralhadora e fala que vai morrer pela igreja. Não. O mártir é aquela mãe que está se abnegando na sua segunda-feira de manhã para criar seus filhos para a glória de Deus. Ela começou ali e não lá na frente. O verdadeiro mártir não se revela quando a chance de morrer está perto. O verdadeiro mártir se revela quando você tem a oportunidade de se dar bem na vida, mas abandonar o seu Senhor e você decide amar o seu Senhor mais do que se dar bem na vida. Se você não consegue dizer não para relacionamentos, ofertas de emprego, ofertas de dinheiro, se você não consegue dizer não para um conforto e uma estabilidade nessa era e nesse momento, você não vai conseguir dizer não para o governo do anticristo na grande tribulação, meu irmão. Se você não consegue dizer não agora, as coisas legais que você vê, as coisas que o mundo te propõe, não vai ser na grande tribulação que você vai ser um grande mártir. A sua vida de martírio começou, a minha vida de martírio começou quando nós fomos salvos em Jesus Cristo. Por isso não existe um clã exclusivo para martírio. Existe um povo chamado a ser desse Deus, que vai dar a sua vida por esse Deus. E quem não deu? Não é esse povo. Ah, mas talvez não esteja vivo na grande tribulação. Mas você viveu uma vida de martírio ao seu Senhor? Você viveu uma vida de santificação ao seu Senhor? Porque isso é ser um mártir. Só que o texto continua. Vamos para a última fase do texto, para nós irmos embora. Qual é a recompensa do martírio? Versículo 15 diz assim: por isso, eles estão diante do trono de Deus. Quem? Essa grande multidão dos mártires da grande tribulação. E o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro está no meio do trono, no meio da sala, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Qual é a recompensa de você viver uma vida de mártir? O texto vai dizer para a gente que aqueles que viverão na grande tribulação, eles serão abrigados pelo tabernáculo de Deus.
Isso quer dizer que esses homens perderam tudo que eles tinham na vida. Eles perderam suas casas, como muitos cristãos estão tendo suas casas queimadas em Moçambique e ao redor do mundo. Eles perderam seus recursos, seu dinheiro. Para quê? Para dizer que é crente? Não, para ganhar o palácio da morada de Deus. O palácio eterno do Senhor será o lugar de pertencimento deles. Isso nos lembra que a vida cristã é uma vida de peregrinação, meus irmãos. Nós somos errantes, perdendo, gastando a vida, mas a eternidade, na eternidade, os mártires da grande tribulação não terão suas vidas gastas. Pelo contrário, eles terão suas vidas nutridas. Eles servem de dia e de noite diante do trono. É isso que o texto vai dizer para nós. A maior recompensa daqueles que vivem nessa vida, uma vida de saudade da morada eterna, da Sião que esperamos. Daqueles que se desfizeram dos palácios dos falsos homens de Deus. Daqueles que não querem estar na mesa de Nabucodonosor, não querem estar na mesa da Babilônia. Aqueles que vão se abdicar e vão se desfazer do palácio do anticristo, das grandes salas de reis e todo o sistema de mundo que a gente possa ver, meus irmãos. Esses homens estarão diante de Deus de dia e de noite, porque Deus é o supremo rei de toda a terra. Pensa bem comigo, talvez eu e você ficamos chateados porque não somos convidados em algumas festas. Esses homens talvez não irão em metade das festas que já fomos, porque eles são mártires. Mas no dia do Senhor, esse dia vai mostrar eles como aqueles que estão na sala VIP do trono de Deus. Eles estarão celebrando dentro da morada eterna, enquanto muitos não estarão lá, porque eles viveram uma vida de martírio. Eles receberão provisão do Senhor, meus irmãos. O verdadeiro mártir sabe que sua vida ela é cheia de abnegações. E são abnegações extremas, irmãos. E eu não estou fazendo aqui um apelo para você fazer voto de pobreza. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas no contexto da grande tribulação, do momento que há de vir, pensa você não poder comprar e nem vender, e talvez você ver o seu filho morrendo de fome. Pensa talvez você morrendo de fome. Porque você escolheu amar e servir a Cristo. A escassez será parte da vida do mártir na grande tribulação. Mas a recompensa que esse mártir vai receber é o próprio Cordeiro de Deus. Diante deles. E de toda essa grande multidão, fazendo com que eles sejam providos. Pastoreados pelo Cordeiro de Deus às águas tranquilas. Nós esperamos que o Senhor, que é nosso pastor, nos leve às águas tranquilas agora. Mas talvez Ele não nos levará agora, mas levará naquele dia. Ele nos pastoreará. E Ele vai fazer com que nós, cheios de medos e fragilizados, sofridos por perseguição e martírio, agora descansem e tomem da água viva que vai nos dar. Sabe, meus irmãos, os mártires verdadeiros, eles estão com os olhos em Cristo, porque Cristo é o pastor dos mártires. O próprio Cordeiro vai guiar e apacentará esses mártires. Os olhos desses mártires não estão nas coisas que eles estão perdendo. Os olhos desses mártires estão na tentativa de olhar para o Cordeiro de Deus e segui-lo. Agora, para que quando eles cheguem dentro da sala do trono, eles não tenham dificuldade de perceber quem é o Cordeiro de Deus. Quem é digno das suas vidas? Quem é digno das nossas vidas, Imagodei? O próprio Cordeiro suprirá e levará as suas ovelhas que passaram pelo matadouro, assim como ele passou as águas tranquilas. O próprio Cordeiro de Deus consolará eles, dizendo:
Eu venci o mundo e vocês também venceram. Vinde benditos do meu Pai. Só que para a gente ouvir isso, gente, nós precisamos agora nos acostumar com esse consolo que muitas vezes nós achamos que não é suficiente para nós. Em meio a dores e sofrimentos que a gente pode ter nessa vida e pode nos preparar para esse momento, nós precisamos saber que elas podem fazer que no grande momento, a grande tribulação, nós, ovelhinhas, nos encontremos com o grande Cordeiro de Deus. Mas enquanto esse grande momento da grande tribulação não chega, nós estamos submetidos a esse grande Cordeiro que já nos apacenta. E eu quero concluir essa manhã com algumas coisas que nós precisamos entender sobre martírio. Porque martírio faz parte da cultura da Imago Dei. Nós não vamos ter pregações triunfalistas e sensacionalistas dentro do nosso púlpito. Nós vamos pregar o Evangelho. O Evangelho diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque Cristo venceu o mundo. Um mártir, ou os mártires, eles recebem a recompensa da alegria eterna de viver diante da presença de Deus. Porque nessa vida, eles sofreram para permanecer e se deleitar na presença desse Deus. Porque se você olhar para a nossa vida, meus irmãos, principalmente aqueles que tomam Venvance e Ritalina, é muito difícil a gente focar em devocional. É muito difícil, a cultura desse mundo tenta nos roubar do lugar da presença de Deus constantemente. E muitas vezes ter uma vida devocional diante de Deus é dolorosa. Você tem que fazer malabares com a sua agenda, você tem que priorizar mesmo, você tem que amar muito a Deus para você ter um momento com Deus nessa vida. Mas na era vindoura, essa será a nossa recompensa. Estarmos diante de Deus para sempre. Sem distrações. Sem nada tentando nos puxar. Porque o alvo do nosso amor nessa vida foi acertado quando nós entramos na sala do Cordeiro. Vai haver favor do Senhor para todo aquele que perseverar nessa vida, amando a Deus, sem vê-lo nitidamente. Deus quer que nós o amemos mesmo que a gente não consiga ver Ele nitidamente, meus irmãos. E a maior prova disso é que Ele nos deu o seu Espírito morando em nós. Esse Espírito nos fortalecerá no dia em que nós estivermos fracos para nós amarmos a Deus. Mas a recompensa dessa perseverança, desse dia ruim que você e eu temos para nós amarmos a Deus, é estarmos diante dEle e olhando diretamente para Ele na sala do Todo-Poderoso. Cercado de anjos, cercado de querubins, cercado de todas as hostes celestiais, cercado dos 24 anciãos, cercado dos 4 seres viventes, cercado de tudo aquilo que existe no céu. Nós estaremos lá, olhando para Ele, e Ele olhando para nós. Sabe aquela sensação de que quando a gente tem, quando a gente ora e fala, será que Deus ouviu essa oração? Será que Deus me viu? Eu não acredito que seja só eu que tenha essa dúvida às vezes. Então, nesse dia, nós na sala do trono teremos a certeza que quando nós abrirmos a boca, o Deus Todo-Poderoso estará nos ouvindo. Mas para isso acontecer, sabe esse dia de crise que você sabe que será que Deus me ouviu? Ele vai se repetir muitas e muitas vezes, meus irmãos. E é necessário fidelidade da nossa parte nesse lugar de dúvida, para nós alcançarmos o lugar de certeza pela obra vivificadora do Espírito em nós, nos fortalecendo, fazendo com que nós amemos a Deus, fazendo com que nós nos voltemos a derramar a nossa vida a Deus e diante de Deus. Mártires que querem viver na grande tribulação com sucesso de serem mártires, precisam aprender agora a se abnegar dos desejos dessa vida. Meu irmão, não se contente com muito.
Se contente com aquilo que Deus já está te dando. Porque na grande tribulação até isso pode ser roubado de você. E se isso for roubado de você, você vai achar que Deus te abandonou. Como muitas vezes quando nós sofremos uma perda, nós achamos que nós somos abandonados por Deus. O sofrimento que bate à nossa porta é o sofrimento que vai estar forjando o nosso coração para o dia em que nós vamos provar que nós amamos o nosso Deus de verdade. Enquanto nós estivermos aqui agora, nós precisamos nos acostumar com perdas. Nós precisamos parar de ter o caderninho da conta que nós apresentamos a Deus. Poxa, Deus, eu larguei minha família, eu larguei meu trabalho, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo por amor ao Senhor, e o Senhor não me ajuda. Se acostuma, rasga esse caderno hoje e viva para a glória de Deus sem contabilizar os dias que você está vivendo. Como que a gente pode sair daqui praticando uma vida de martírio, meus irmãos? Comece agora, hoje, aqui, nesse lugar, nessa cidade, a encarar os sofrimentos e a depender do Espírito Santo e da obra de Deus. Agora, nesse momento, para que você seja digno de cantar dentro da sala do trono. Abraça o sofrimento como um amigo seu, para que ele te fortaleça e te santifique. Aprenda a sofrer. Aprenda a dizer não e não contabilizar mais as perdas que estão sendo acrescidas agora. Para que na grande tribulação você não se renda ao sistema do anticristo, porque você está ameaçado a perder dinheiro, casa e conforto. Aprenda agora a fazer isso, porque quando a grande tribulação vier, você está preparado para essas perdas. Você está preparado a padecer. Você está preparado a morrer. Você está preparado a todo tipo de sofrimento. Até sofrimento que talvez você não tenha como controlar. Seja intencional, firme um compromisso em contemplar o Cordeiro de Deus agora, em meio ao sofrimento. Para que você o veja na sala do trono. Porque se eu e você agora, nós não estamos sendo intencionais em amar a Deus, nós não vamos receber a recompensa de estar dentro do palácio de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Deus, Ele está aqui nessa manhã para confrontar os nossos idealismos sobre uma vida perfeita e uma vida próspera. Porque talvez eu e você almejamos muitas coisas desse mundo e nesse mundo e esquecemos daquilo que nos espera por nós sermos salvos. A eternidade com Deus. Feche seus olhos nesse momento. O cristão foi chamado para uma vida de martírio, meus irmãos. Eu, como pai, estou empenhado em ensinar os meus filhos a amar a Deus. Eu não quero que meus filhos sejam prósperos, eu quero que eles amem a Deus. Meu papel como pai é ensinar os meus filhos no temor do Senhor. Se eu falhar com isso, eu estou ensinando meu filho para a cultura global desse mundo, para a cultura caída. Como pastor, o meu papel não é gerar intelectualismo dentro da comunidade, é gerar irmãos que amem ao Senhor, que estão dispostos a derramar a sua vida diante de Deus e por Deus. Não é fazer você mais teologicamente coerente, não é fazer você mais bonitinho, mais amável para o mundo. Meu papel como pastor é forjar homens e mulheres que vão derramar a sua vida diante de Deus, custe o que custar, custe amigos, custe o que for, meus irmãos.
nós estamos focando as nossas vidas, os nossos olhos em coisas como dinheiro, prosperidade, família feliz. Eu sei que muitas vezes o cristão ele tem uma idolatria pela família, porque existem ataques acontecendo na família, mas um cristão que ama a Deus entende que a sua família deve amar a Deus mais do que a própria família. Eu sei que nós nessa manhã, talvez, possa olhar para dentro de nós e falar: poxa, mas como que eu posso fazer isso agora? Para tudo que você talvez está planejando de fazer pelos próximos 5 anos. E comece a olhar para essa lista e veja se no topo dessa lista está amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Se isso não estiver lá no topo da sua lista, comece a repensar a sua vida, que você chama de vida cristã. E dê passos intencionais em amar a Deus. Dê passos intencionais em ser um discípulo de Jesus, um mártir verdadeiro. Em derramar a sua vida diante de Deus. Um discípulo de Jesus não está olhando para o seu conforto, está olhando para o seu Senhor, que chama ele a subir numa cruz. Se você está aqui nessa manhã e você quer fazer esse compromisso, meu irmão, talvez de reafirmar esse compromisso de intencionalidade, de uma vida para a glória de Deus, sai do seu lugar, vamos orar juntos aqui na frente. Mas corresponda em obediência ao Senhor nessa manhã. Se você talvez está flertando em fragilidades, talvez você olha para a sua vida cristã e você fala: eu já amei mais o Senhor Jesus. Eu já dei mais a minha vida para Jesus e hoje eu não estou dando mais. Essa palavra é um alerta para você. Se você não está amando Deus agora, você não amará no pior momento da história. É hora de você se consertar com Deus e essa hora é agora. Eu quero convidar você, se isso está fazendo sentido no seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos clamar pela misericórdia de Deus. Vamos clamar por mais amor de Deus. Por mais do amor por Deus nessa manhã. Senhor, eu oro para que o Senhor derrame o seu amor sobre nós nessa manhã, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que reflita a sua glória, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que expresse a luz de Cristo. Nós queremos ser uma igreja que realmente está acumulando óleo, armazenando óleo para o grande dia do casamento, Senhor. Mas nós sabemos que isso nos custa agora, Senhor. Senhor, nos dê um coração dedicado a Ti, Senhor. Nos dê um coração que vai dar a sua vida. Nos dê um coração que vai fazer com que nós venhamos dar tudo que nós temos, tudo que nós somos por amor a Ti, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor gere, por meio do Seu Espírito, um santo desapego por coisas e pessoas nessa vida, para que nós amemos mais o Senhor. Para que nós amemos mais a pessoa de Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis agora, Deus. Ajuda-nos a sermos intencionais e radicais agora, Senhor. Com as coisas mais ilícitas e fúteis que às vezes nós deixamos passar, Senhor. Ajuda-nos. Tenha misericórdia de nós agora, Senhor. Para que nós amemos o Senhor agora e esse amor resulte em uma vida de morte por amor a Cristo. Senhor, que mais do que qualquer coisa, a nossa morte seja conhecida por alguém que amou Jesus radicalmente, Senhor. Gera isso na Imagodei, Senhor. Uma cultura de mártires, Senhor. Uma igreja que vai padecer por amor a Cristo, para fazer Cristo conhecido nos nossos dias. Se isso custa nos trabalho, se isso nos custa dinheiro, se isso nos custa distância, se isso nos custa tudo, que custe, Senhor.
seja glorificado em tudo que nós fizermos.